sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Irmãos, amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E continuando a estudar esse livro belíssimo que é Seara dos Médiuns. Esse livro Seara dos Médiuns é uma obra, a gente vai repetindo sempre, meus amigos, porque tem sempre quem entra pela primeira vez, se começa a ouvir agora, e a gente tem que passar os objetivos. É um livro em que Emmanuel procura elucidar, dar uma facilidade, e aí, como professor, como educador, como evangelizador, né, ele tenta facilitar o nosso entendimento acerca de algumas questões que aparecem no Livro dos Médiuns, que na verdade, foi de um tempo para cá que ele passou a ser melhor estudado. Porque antes, algumas pessoas achavam que esse livro é só para médium. Esse livro não é para ser estudado. Então, não se olhava que a codificação é para o espírito. Não tem livro específico para ABCZ. É a codificação, é revelação. É para todo mundo. Seria o mesmo que eu falasse, o evangelho é só para aquela pessoa que precisa. Quem é que não precisa? E a codificação como revelação, o Pentateuco, é para todos nós. E acrescento, se a gente usar, né, obras póstumas, vai se entender muita coisa. E acompanhar com a Revista Espírita, vai se entender mais ainda. Então o estudo é para todos nós. Mas aí, como muitas vezes, essa obra ficava esquecida, ele vem trazendo, na década de 60, algumas mensagens para elucidar bem a obra. E hoje há um texto, uma página, que o título é Imagina. E ele está analisando a questão 268, no 12º parágrafo. Essa questão 268 fica no capítulo 24. O capítulo 24, da parte 2ª de O Livro dos Médiuns, fala sobre a identidade dos espíritos. E ele versa, né, sobre provas possíveis da identidade, distinção entre os bons e os maus espíritos. E ele, na 268, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. E a 12ª questão, ele fala assim: os espíritos que induzem ao erro sempre o fazem conscientemente? E os espíritos respondem para nós, para Kardec, para nós, não é? Não há espíritos bons, porém, ele errado, olha como uma pontuação importante. Vou ler de novo, a pergunta de Kardec. Os espíritos que induzem ao erro sempre o fazem conscientemente? Os espíritos respondem, não, ponto e vírgula. Há espíritos bons, porém ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Quando têm a consciência da insuficiência deles, concordam com isso e só dizem o que sabem. Então tem espírito que fala assim, olha, eu não posso responder porque isso não é da minha competência. E responder e até agir. Mas tem espíritos que às vezes é com boa fé, não é querendo enganar, não. Ele dá a sua opinião sobre um assunto, aquela opinião muitas vezes é generalizada, é vista como uma regra, e aí, na verdade, acaba induzindo as criaturas ao erro. Não é porque eles queiram, é porque eles falaram daquilo que eles não sabiam, né? E isso acontece só com os desencarnados? Não. Muitas vezes a gente, quanto encarnado, a gente entra nessa questão.
falar o que eu não sei, dar minha opinião, e aí aquilo fica sendo regra, né? E não tem um fundamento. Por isso é que o estudo, meus queridos, será sempre o alicerce para uma vida feliz, para uma tomada de decisão melhor. Eu posso até não fazer tudo aquilo que está ali no estudo, mas eu terei base para conseguir pensar, né, raciocinar e falar assim, bem, eu não vou fazer isso porque eu ainda não posso, eu não sei, eu não quero, não me interessa. Eu posso falar isso, mas eu não vou pretextar a ignorância. Eu já sei qual é a meta que eu tenho que chegar. E tem situações na nossa vida, não é, meus amigos, que a gente vai devagarinho. É um passinho de cada vez, devagarinho, até chegar ao ponto em que nós, que será o ponto desejável, né? Então, ter metas é um grande incentivo para a nossa melhoria em qualquer setor da nossa vida. E o nosso querido Emmanuel, ele começa esse estudo falando assim: imagina, foi na reunião pública, repetimos, de 20 de junho de 1960. Imagina-te possuindo irmãos furtados de teu lar, quando pequeninos. Arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arato ou sustentando a moenda. Traficados como animárias, erguiam-se com a aurora e suavam no eito, enquanto o dia tivesse luz. E esse quadro é bem conhecido nosso, né? Que é o quadro da escravização. A escravização negra aqui no nosso país, né? E em outros países também passou por isso, né? A escravização, a exploração do trabalho, tudo isso a gente conhece bem. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando, as próprias esposas vendidas a mãos mercenárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coxo. Desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. São quadros que nós temos, né? Em pinturas, em novelas, em seriados, né? Em documentários mesmo, da tristeza que foi a escravização. E ele trouxe, assim, bem próximo para o nosso país. Mas a gente hoje sabe, né, que outros países do mundo utilizam isso. A criatura, nesse trabalho escravo, né, sem nenhum direito, com todos os deveres, em algumas situações até arrumando dívidas que a criatura não tem para que a pessoa jamais consiga se libertar. Embora se fale na liberdade total, que não existe mais, mas existe sim. Às vezes até se compra produtos muito baratos, e esses produtos muito baratos eles são fruto desse processo de escravização, de desrespeito à dignidade humana, não é? De desrespeito à criatura humana. Na verdade, tudo isso vem como desconhecimento da paternidade divina. E Emmanuel, então, vai continuando a falar para nós. Imagina, igualmente, que esses irmãos menos felizes, criados distantes do teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivistas
em que se expressa. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhes deviam respeito e renovação, e que continua a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores, explorando em seus bons sentimentos e regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas e jograis. Então aqui Emmanuel traz uma avaliação comportamental que nós precisamos ter nas nossas reuniões mediúnicas. E vou falar principalmente daquela reunião mediúnica de socorro espiritual, a chamada reunião de desobsessão. Esta reunião em que nós vemos chegarem esses espíritos com necessidade de atendimento. E aí ele vai usar o vocabulário que ele tem. Muitas vezes eu sei que passa isso pela nossa cabeça, mas ele não sabe o que precisa, ele não sabe o que precisa. Mas os mentores espirituais das nossas casas espíritas, eles têm uma competência superior a nós, e quando eles os trazem, eles sabem por que estão trazendo. E aí, naquele momento, a gente, porque tem um estudo da doutrina espírita, muitos de nós, porque tem um estudo e o domínio da língua portuguesa, a gente às vezes não verbaliza, mas passa uma certa ironia diante do desconhecimento, da fragilidade, da posição do outro. Emmanuel vem analisando essa postura nossa. Outras vezes, em reuniões que não são reuniões chamadas da desobsessão, do atendimento espiritual, mas reunião de intercâmbio com o plano espiritual, né? Reunião mediúnica. Vê aqueles espíritos que falam numa linguagem compreensível para todos nós, que falam numa língua portuguesa perfeita, que utilizam os conceitos doutrinários de uma forma correta, elevada, tudo muito bem. Mas aí no meio deles surge muitas vezes um espírito com um linguajar bem simples, às vezes com um linguajar até carregado. E aí a gente identifica, opa, esse espírito aí, ele não é nem o inglês, nem o francês, nem o alemão, nem o espanhol, porque é interessante. Se ele apresentar um sotaque europeu, me perdoem, irmãos, a gente vai falar assim, é um mentor, não é? Mas se ele apresenta um sotaque, alguma questão, né, ligado ao indianismo, aos nossos povos primitivos, tanto africanos como indígenas, vocabulário indianismo, primitivo, né? A gente começa logo a achar que é um obsessor que se intrometeu ali naquele meio. E, meus amigos, a gente tem que separar bem o que é análise crítica e o que é preconceito. A gente pode se apegar àquela expressão de Paulo de Tarso: examinai tudo, retende o bem. Examinar tudo, examinar tudo. E vamos reter o que é bom. Vamos reter o que é útil. Vamos reter aquilo que leva para edificação. Muitas vezes, naquela fala um tanto desencontrada, naquela linguagem um tanto desajeitada, a gente vai ter lições de edificação moral incrível. E muitas vezes, isso o dia a dia da nossa vida está mostrando. No discurso bem posto, bem feito, com as palavras bem ajustadas, muitas vezes isso é um fator de envolvimento para que a gente caia em golpes, tanto no plano material quanto no plano espiritual.
Então que a gente consiga ter uma análise, um exame, além das aparências. Essa é a proposta da doutrina espírita, esta é a proposta cristã, e é por isso que a gente tem, na nossa Rádio Rio de Janeiro, muitos programas que vão analisando as questões, os fatos do nosso dia a dia, à luz da doutrina espírita. Porque senão a gente fica muito fechado, em termos não só de vocabulário, mas em termos de conhecimento, em termos de investigação. E fechados, a gente falou há 2 programas atrás, que a gente às vezes se acha muito bom no que faz, e a gente se considera dono da verdade. E a gente perde o fator escuta. A gente perde a questão do aproveitamento. É por isso que Emmanuel, nessa página do Cera dos Médiuns, em que ele analisa essa questão 268, no 12º, que é a identificação, né, questões sobre a identidade dos espíritos, ele vai falando nesse texto. Imagina. Vamos fazer uma viagem, vamos imaginar a condição desses irmãos. A condição de vida encarnados e a condição de vida quando eles estão desencarnados, após tantas dores sofridas. E aí muitas vezes eles vêm da comunicação ainda naquela condição de irmãos espíritos algemados. Algemados aos caprichos de quem? Daquele que era o senhor, daquele que era o feitor, daquele que se considerava dono, observando apenas as questões da vida material. E eles se tornam vítimas novamente. Vítima da nossa ironia, do nosso desprezo, da nossa crítica, da nossa análise maledicente. Continua. E aí ele vai falando na última parte desse texto assim: imagina tudo isto e sentirás o coração confranger-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados, iludidos na boa-fé. Quantas vezes esses espíritos, em determinados setores da mediunidade, eles são explorados. Eles são tidos como empregados para realizar situações da vida material apenas. São usados assim. E aí, continua Emmanuel, longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor. E vale a pena, meus amigos. Será que toda vez que vem um irmão que tem menos conhecimento, que apresenta ingenuidade nas suas concepções, que apresenta uma visão mais estreita da vida, vou falar no dia a dia de encarnados junto de nós, a gente procura ajudar essa pessoa com a bênção do nosso amor, ou a gente aproveita a sua pouca instrução, o seu pouco entendimento para explorá-los, para lançar perguntas indiscretas, para ter a pessoa na mão, como se diz vulgarmente. E muitas vezes tem a expressão: fulaninho come na minha mão. Come na minha mão por quê? Porque com o meu saber, com a minha inteligência, né, com qualquer tipo de poder transitório que eu acho que eu tenha, eu acabo colocando a pessoa numa situação de aprisionamento. Ah, mas não é escravização? Pois é, escravização de ideias, de sentimentos, criando dependências desnecessárias, sempre será desnecessárias. Ao invés de levar a criatura para Deus, para a liberdade, ao invés de apresentar Jesus, eu coloco a criatura ali presinha, dentro desse meu entendimento, né? Dentro dessa minha visão limitada da vida. Porque também, quando eu faço isso, a minha visão é limitada. Embora eu ache, eu suponha que eu estou numa posição superior, mas isso é limitação. Então, Emmanuel vai continuando a trazer para nós assim: se eu imaginar tudo isso, e vou sentir meu coração confranger-se, né, de imensa dor, é piedade, né, ao ver esses companheiros encarnados, iludidos na boa-fé, longe de explorá-los
com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los na bênção do amor. E entenderás, então, que, se todos interessamos aos instrutores da vida maior, petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também, diante de nós, exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica. Então vamos parar um pouquinho. A gente, quando está com uma dificuldade de compreensão, de estabelecimento de uma conduta mais reta, mais sólida, a gente pede aos benfeitores, né? A gente pede aos benfeitores e a gente se humilda diante desses benfeitores, que tem condição, tem discernimento, tem luz, tem o poder do amor para nos auxiliar. E aí Emmanuel está nos colocando diante desses irmãos como benfeitores. Olha que situação séria. Então nós, na nossa limitação, seremos benfeitores por quê? Porque fomos colocados como auxiliares da espiritualidade para ajudá-los. Então ele diz que quando for muito difícil, pelo nosso sentimento arrogante, né, pela nossa postura materialista diante da vida, por essas confusões que às vezes nós criamos na nossa trajetória reencarnatória, que a gente se coloque no lugar do benfeitor e que a gente possa imaginar saindo da boca dele essas 4 velhas palavras que são conhecidas nossas. Tem dó de mim. Tem dó de mim. E vamos pensar, eu acho linda essa lição, que são essas as palavras. Quando a gente está na dificuldade, a gente se dirige aos benfeitores espirituais. Meus amigos espirituais, me ajudem. Se a situação é muito grave, tem dó de mim, por piedade, me ajude. É esse o sentimento da nossa súplica. E que muitas vezes é atendida porque ela é extremamente sincera. O que a gente aprende? Fazei ao outro o que queirás que vos faça. Que a gente possa fazer para esses amigos que chegam até nós, ou ter para com eles essa mesma complacência, essa mesma distinção, essa mesma generosidade, essa mesma compreensão que os benfeitores espirituais têm diante de cada um de nós. Nem sempre, meus amigos, a súplica ela é coerente. Nem sempre aquela dor que eu estou me vitimizando, ela tem coerência com aquilo que eu já sei, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu faço. Mas mesmo assim, eles ouvem. Mesmo assim, os benfeitores respondem. Mesmo assim, eles oferecem o melhor. Seja através do encontro, de uma página, de uma escuta de alguém, seja através de uma intuição, através de um sonho, através de um socorro, através do passe, do atendimento fraterno, o socorro sempre vem. Então, que a gente jamais se feche pelo nosso preconceito, pela nossa arrogância, em socorrer, em acolher, em ouvir aqueles irmãos que chegam até nós e que aparentemente têm menos instrução, têm menos recursos, têm menos possibilidade dentro da nossa visão. Pensemos nisso, meus amigos. Amor, compreensão, acolhimento, sempre. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.